Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso. Eu convido aqui pessoas que tiveram resultados exponenciais, assumiram posições executivas, para que eles possam compartilhar estratégias, direcionamentos, insights, para que você possa pegar, aplicar e ter resultado em relação à tua carreira profissional. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e a minha missão é ser e fazer a diferença no mundo corporativo através de desenvolvimento profissional. E eu falo que os profissionais precisam transformar a gestão da sua carreira como negócio e as empresas cada vez mais desenvolverem e buscarem os profissionais que elas realmente precisam. No episódio de hoje eu estou com uma convidada especial, tive a oportunidade ontem de fazer uma palestra, convidado por ela, na empresa Ilute, e eu preparei aqui uma mini bio, aqui super especial em relação à tua carreira. Ela já passou por empresas como ZB, Globo, iFood, XP, Memed, Dolado e hoje está na Ilute, focada em estratégia de recrutamento e seleção, desenvolvimento organizacional, gestão de performance, cultura de engajamento e vários outros aspectos, tanto na questão de performance quanto na questão de pessoas. Isso. E a gente teve um super rapport conectado em relação a isso. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast, Mara Coutinho. Muito obrigada, Rodrigo, pelo espaço, principalmente por você estar ontem com a gente, esteve ontem com a gente na Ilute. Foi um momento muito promissor para o desenvolvimento dos nossos talentos, da nossa liderança. Eu sempre falo que enquanto RH, enquanto profissional que atua no mercado de RH há mais de 13 anos, eu comecei minha carreira com 16 anos, entrei para psicologia. Sim. E eu gosto muito de falar de pessoas, porque assim que eu entrei na formação como psicóloga, eu já sabia que eu queria atuar em RH. E aí, por isso que o meu crescimento e as minhas passagens por diversos segmentos, né, me fizeram realmente conhecer esse mundo, conhecer, de fato, o que acontece com as pessoas dentro do mundo corporativo, por que algumas têm sucesso, outras ficam estagnadas, e como que também são os desafios do RH. Porque eu passei pelo iFood naquele estágio inicial de crescimento acelerado, de dobrar o tamanho, triplicar o tamanho em pouquíssimo tempo, e a gente tinha diversos desafios em relação a contratações. Então, na própria XP também, mercado financeiro. Então, toda a minha passagem aqui também levanta esse interesse de propósito que eu compartilho junto com você e agradeço também pelo seu movimento, que é extraordinário para todos nós. Perfeito, maravilha. No tema de hoje eu pensei da gente falar o seguinte tema: como gerenciar profissionais difíceis e manter o foco na alta performance. Perfeito. E a primeira coisa que eu queria te ouvir é, o que significa um profissional difícil? Profissional Essa é uma pergunta difícil, ótimo, né? Ótimo. Muito bom, muito bom. E olha que eu já tive muitas experiências com profissionais difíceis. Eu costumo dizer que profissionais difíceis, eles têm um foco muito bom, investir a identidade da empresa. Então, uma pessoa totalmente aderente à cultura, no sentido de eu quero pertencer a isso, eu quero crescer, eu quero apresentar resultados, mas nunca sabe o como. Não tem o como muito claro. Ele quer alcançar resultados, ele quer crescer profissionalmente, mas ele não está pronto ainda ou não tem clareza do que precisa crescer e se desenvolver. Entende? Então, é como se eu estou aqui dentro da empresa, eu quero entregar, eu quero agregar, mas me dá os desafios e vai atropelando tudo sem olhar para o desenvolvimento comportamental, o desenvolvimento de competências e, principalmente, os recursos mentais. Eu sempre falo que profissionais difíceis, eles acabam, sim, alguns, a maioria, entregando, mas a que custo? Então, principalmente em empresas que eu passei, né, de early stage, então, de estágios iniciais, startups, mundo de tecnologia, onde tudo é muito acelerado, tudo é muito dinâmico. Intenso. E a única certeza que a gente tem é, de fato, a incerteza. As pessoas, elas se entregam muito de corpo e alma, mas elas não conseguem se desenvolver mentalmente e a parte comportamental também, dentro do que é necessário no período que elas estão e nas cadeiras que elas estão. É legal isso, porque eu fiz essa pergunta e eu tava refletindo, você foi falando, eu disse, poxa, faz sentido, porque às vezes a gente acredita que o profissional difícil é aquele que ele é contra a cultura, mas geralmente o profissional difícil é pró-cultura, mas a execução dele é que gera gargalos e ruídos. E uma coisa que eu observo muito, enfim, na liderança de centenas de profissionais ao longo da minha trajetória, é que tem uma coisa que diferencia muito profissional difícil do não tão difícil assim, mas é o foco. O profissional difícil tem muito foco no problema. Isso. Então, ele pega o problema e ao invés de ele pensar o seguinte, como é que eu posso resolver? Não é uma primeira pergunta que surge na cabeça dele. Isso.
talvez a primeira pergunta que surge na cabeça dele é: por que foi desse jeito? Por que não viu isso? Por que não fez aquilo? Por que fulano errou dessa forma? Então ele aumenta o tamanho do problema e transforma o ambiente, às vezes, numa situação mais complexa do que realmente ela é. Exatamente. E um dos principais impactos que eu observo de profissional difícil é gerar ruídos no ambiente. Exatamente, porque ele levanta eu não gosto muito desse termo, mas de fato é uma bandeira, né? Ele levanta pontos ali de gerar um movimento. Olha isso aqui, olha esse problema, ninguém tá comprado, por que as pessoas fizeram isso? Ele vai em busca de apontar os dedos e até julgar, ao invés de focar na resolução do problema, de olhar para si mesmo e falar: como eu, que gosto tanto desse ambiente, eu visto tanto a camisa da empresa e quero mostrar, porque o profissional, de fato, todo mundo que está dentro de uma organização quer crescer, quer se destacar. A gente fala que não, tem muita gente muito humilde, fala: não, eu tô aqui pelo propósito, mas não, as pessoas no final do dia, isso é pura psicologia. As pessoas querem, sim, estarem em destaque. Eu falo que são 3 coisas: crescimento, reconhecimento e remuneração. Exatamente. Esse tripé. Não tem como mundo negar. Quer. Todo mundo quer. Isso são os pilares que você está listando da motivação intrínseca. Total. Não tem como a gente, enquanto pessoas, nós somos seres, estamos aqui agora justamente porque as pessoas têm interesse em obter conhecimento e se desenvolver. E, de fato, esse é o melhor caminho. Eu falo, esse é a melhor estratégia de cortar caminho é essa. É você ter informação, é você buscar desenvolvimento, é você buscar canais e recursos ali que muitas pessoas não têm. Que antigamente eu não tinha acesso na minha carreira, eu tinha que fazer curso presencial para conseguir ouvir algum profissional diferente, conseguir obter algum conhecimento. E voltando nessa parte do profissional difícil, é exatamente essa. Porque aí se gera um movimento que ele mesmo causa e muitas vezes as pessoas elas também não sabem lidar com a situação, não voltam para o eixo e para o real a resolução do problema. E aí o que a gente tem no final disso, enquanto RH? É olhar para essas pessoas e trazer: opa, mas por que isso desencadeou? O que está acontecendo? Vamos voltar para o que realmente pra raiz, importa. não pro sintoma, Exato, né? porque no final as pessoas ficam desmotivadas, ou a gente tem uma área, ou algumas áreas correlacionadas que, ao invés de estarem focadas, de fato, no resultado e gerar valor para o negócio como um todo, elas ficam realmente, se importam justamente naquilo que está causando de problema e não em focar em resolver. E aí tem uma oportunidade legal quando a gente fala de crescimento, porque as pessoas que param para olhar aquele problema, que muitas vezes é da outra área e que se destaca, né? Vai em prol de: vamos lá, deixa eu chamar essa pessoa, deixa eu chamar essa área e vamos resolver juntos isso, é o que vai fazer com que ela possa crescer e gerar valor dentro da companhia. Ao invés de esperar o momento certo para falar com o chefe da pessoa, para falar com, enfim, reclamar nos bastidores, entre outros. Então, o profissional difícil, ele precisa olhar para ele e desenvolver o que eu falo de recursos mais mentais. Quando a gente fala de recursos cognitivos, então saber lidar com situações de problema, porque é aí que ele vai conseguir subir de patamar, porque aí ele já vai conseguir lidar com problemas maiores e mais complexos. Tá, eu vou dividir aqui em 3 partes. Primeiro, como você reconhecer que você está sendo um profissional difícil para a tua equipe. Depois, como você, enquanto colega de equipe, pode lidar com esse profissional. E o terceiro é como o líder tem que gerenciar a equipe dentro desse contexto. Vamos dividir isso daqui para ficar claro? Vamos. Então, a primeira parte é como você consegue se perceber que em algumas situações, algumas atitudes, você está sendo esse profissional difícil. Até para o título aqui, eu colocar profissional mimimi. Mas eu preferi colocar profissional difícil, que fica num contexto mais corporativo. Bom, ótimo, mas o profissional mimimi eu também gosto. Gosto desse termo. Infelizmente tem muitos hoje. É, sim. O principal é ele olhar os resultados da carreira dele. O resultado do tempo que ele tá naquela empresa, o que de fato ele alcançou. Parar e refletir. Então, a autoanálise, ela é muito importante. E quando a gente fala de autoanálise, eu estou aqui nessa função, nessa cadeira, o que foi me passado? Quais são as minhas responsabilidades? E o que de fato eu estou conseguindo agregar? Quais são os resultados que eu estou conseguindo entregar? É muito importante isso, porque geralmente, os profissionais difíceis, quando a gente olha para a lista de tarefas e entregas, principais KPIs, OKRs, enfim, independente da metodologia de resultado deles, o 80% de resultado não são entregues. O 80%.
E aí a gente não tá falando que, poxa, a pessoa não tem como entregar? Claro que tem. Porque ela é super aderente, ela é apaixonada pela empresa, ela gosta de estar ali, ela tá ali realmente se propondo a gastar energia preocupado e gerando valor para a empresa, mas não da forma correta. E aí é só os próprias pessoas, e a gente vai para o segundo pilar, que são as próprias pessoas em volta conseguem reconhecer que essa pessoa também não está entregando o valor que ela precisa. Que os resultados que ela aparenta demonstrar não são, de fato, aqueles que realmente ela tem potencial para. E aí a gente está falando que se essa pessoa está numa posição de não liderança, ela não está gerando essa admiração com seus pares, ela não está gerando essa credibilidade interna, porque quando se tem problemas ou quando se tem oportunidades, essa pessoa ou ela direciona para terceiros ou ela aponta responsabilidades, culpados, exatamente. E então, como lidar se você é par, se você está num ambiente como esse? É saber não cair em situações onde você pode ser provocado. Isso é muito importante. Isso que eu tô falando é chave para qualquer pessoa que quer se manter bem dentro do ambiente profissional. Porque geralmente essa pessoa, o profissional difícil, ele te convida, meio que inconsciente, tá? Ele te convida para entrar no mundo dele, da reclamação ou do cancelamento. A gente acha que não tem cancelamento no mundo corporativo, é o que mais tem dentro das áreas, Sim. dentro dos times. Aquele movimento que você não tá gostando da pessoa e você não sabe nem por quê. Sim. É só porque alguém fez levantou, o embaixador surgiu levantando uma situação, sim, algum problema, sim, uma evidência que aconteceu, mas como o foco dele não é realmente olhar e como agregar, ele levanta esse posicionamento. E aí é interessante, porque as pessoas que não se aliam à opinião dele ficam com medo de serem também canceladas, Sim. de serem também julgadas por ele. Então, deixa eu me aliar a ele, concordar com ele, seguir o que ele tá fazendo, porque pelo menos eu tô pertencendo a esse grupo, pelo menos eu tô pertencendo. Porque se eu não pertencer a isso, eu posso ser o próximo alvo. Então, se você quer se colocar onde você não atrapalhe, né, os seus resultados, a sua performance, é você conseguir se posicionar de uma maneira onde você está ajudando essa pessoa. Quando tem um profissional difícil dentro de uma área, dentro do seu time, você tem que se propor a ajudar ela. E essa é a grande chave. Porque aí você tá dizendo assim, olha, eu te entendo. Entendi o que você tá me trazendo dessa situação. Eu entendi que isso poxa, foi chato, a situação chata, você esperava que isso... Mas como que eu posso te ajudar? Então, a verdade é você se aliar a ele de forma de valor, né? Agregar o valor e o resultado. Porque aí ele não vai ter essa possibilidade de também te usar como uma possibilidade de... Essa pessoa também não tá indo bem, ela também não faz parte, ou é meu amigo, meu colega. Sim. Não, ela me ajuda de forma profissional. E aí, se você é líder... Aí o desafio fica um pouco mais interessante, porque a liderança, ela fica num conflito interno de, poxa, mas essa pessoa tem várias vantagens. Ela tá aqui pela empresa. Geralmente, até os profissionais difíceis, eles não querem perder nada. Sim. Eles sabem de tudo que acontece. Eles entram mais cedo, começam a trabalhar mais cedo, saem mais tarde, eles estão envolvidos em tudo, eles querem se envolver em tudo, levam essa informação para a liderança, então acaba sendo uma fonte de informação direta para aquele líder, e o líder também se sente super informado por via de canais onde ele não sabe, então ele fica ali dependente disso, e aí, de maneira geral, ele também fica com receio e agora? Se essa pessoa virar contra mim e também fazer esse movimento com as outras pessoas e todo mundo virar contra mim. Sim. Então, o profissional difícil, ele é desafiador para a liderança, porque a liderança, ela tem que ir para o caminho do conquistar, mas ir para o caminho de quais são seus objetivos de carreira. Por que você está aqui todos os dias? Eu sei que você gosta muito da empresa, eu sei que você está comprado com a empresa, mas me fala uma coisa, onde você quer chegar? Qual cadeira você quer assumir? Qual que é a responsabilidade que você quer ter? E eu vou te ajudar a percorrer esse caminho. Então, e muito mais por despertar de interesses dele, para ele entender que a maioria do posicionamento, da forma que ele fala, da forma que ele se comporta, os resultados que não estão sendo ultrapassados, está com ele. Então, aí ele começa a adotar uma postura de ou eu me desenvolvo, ou eu paro de gastar energia com isso, deixa eu parar, jogo isso pro canto, que isso não é legal, ser um mimimi, reclamar por tudo. Poxa, o RH não fez isso, olha, na Copa a água, parou, cortou a pipoca, não tem a pipoca, não saiu no horário a pipoca, não fez tal coisa. Então, são reclamações desde o pequeno até, de fato,
como eu falei, mais de movimentos e levantar temas e movimentos internos, fazer com que as pessoas, enfim, foquem em cancelar outras, em fofocas, entre outras coisas. Então, se a liderança puxa essa pessoa para os interesses de carreira dela, ela consegue direcionar para esse desenvolvimento e automaticamente ele vai perceber que isso é só perda de tempo. Sim. É interessante isso porque, na minha experiência lidando com profissionais difíceis, eu já assumi equipes onde os antigos gestores falam o seguinte, ó, esse daqui pode demitir. Já assumi equipe, inclusive o meu chefe falou, você vai assumir essa equipe, você vai demitir essa pessoa. E eu virei para ele e falou o seguinte, se for para eu demitir agora, você demita, porque eu não vou assumir a equipe sem ter experiência com ela e vou demiti-la. Perfeito. Eu preciso pelo menos 90 dias para eu fazer o meu diagnóstico. Ele falou, mas eu já fiz o meu. Eu disse, ok, mas você vai me dar responsabilidade com o time e eu quero mostrar a construção para o meu time que quem toma as decisões sou eu. Então eu preciso ter visibilidade sobre todos esses pontos até para fazer isso. Então se você já quer fazer essa demissão, demita antes de eu assumir. Porque se eu assumir, você vai ter que me dar 90 dias para isso. Senão não faz sentido você me dar essa equipe para eu resolver esse problema. Então ele entendeu aquele momento e isso eu ganhei um posicionamento legal com a minha liderança. Sim. Só que a maioria dos casos quando eu vejo o profissional difícil assim, é porque ele tá com um viés de uma única lente. Ou seja, é como se ele tivesse um óculos e o óculos dele só tivesse uma das lentes. E o meu papel enquanto líder ou o meu papel enquanto colega de trabalho é apresentar para ele uma nova lente. Falando o seguinte, ó, essa tua forma de pensar, eu entendo. Mas existe uma outra forma de você olhar que a gente consegue resolver. Perfeito. E essa visão aqui é papel do colega de trabalho, que é muitas vezes no simples toque. Eu entendi teu ponto, mas tu já observou esse outro caminho? Às vezes é só isso. Porque eu entendi esse ponto, eu também pensava desse jeito, mas quando eu vi esse outro caminho, eu entendi que eu poderia ter mais velocidade e trazer mais resultado. E às vezes faz ele abrir a cabeça. E o papel do líder dentro desse contexto é tipo um tabuleiro de xadrez. É entender cada peça daquele jogo, como se movimenta e conseguir ali fazer um checkmate. Mas não na equipe, mas é o checkmate do conjunto. Em termos do resultado e da performance. Perfeito. Então ficou muito claro. E aí o meu próximo passo aqui que eu quero te ouvir é, ok, eu entendi o que é que significa um profissional difícil, como eu me autodiagnosticar. Eu entendi como eu ser um colega de equipe de alguém difícil, eu posso lidar com ele. Eu já entendi enquanto líder. Mas como é que eu pego esse contexto e eu não deixo prejudicar a performance da equipe? Exatamente. Por quê? Porque no final do dia a equipe, ela fica incomodada. Ela olha ali e fala, poxa, mas essa pessoa, no final do dia, quais são os resultados dela? E aí você, como líder, você é convidado a tomar uma decisão, certo? Mas o que eu achei muito interessante nesse seu exemplo, eu atendo algumas pessoas também, né, na parte de mentoria de carreiras, e teve uma aluna minha que trouxe um exemplo exatamente como esse. Ela assumiu, trabalhava numa empresa muito grande, assim, uma multinacional, e ela assumiu uma cadeira como coordenação pela primeira vez. E ela pegou o time, todo mundo, a equipe inteira já tinha cancelado esse profissional difícil. E, essa pessoa, com certeza, não dá mais. Ela não dá, essa nova líder vai assumir, vai demitir. E ela teve um plano de reversão incrível, que ela conseguiu fazer. Porque ela fez exatamente o que você está mencionando, que é... Não, eu não vou ouvir as outras pessoas, eu não tenho que ouvir as opiniões, tudo bem, vamos zerar agora, vamos começar a nossa relação de confiança 100%, e a partir de agora eu vou acompanhar você do início ao fim. E ali é a liderança puxar esse profissional, já tô respondendo, puxar esse profissional mais próximo dela. Isso significa o quê? Que o acompanhamento vai ser mais próximo. Então, aquela energia até ela tomar uma decisão. Óbvio, tem que ter um tempo, um prazo, tem que estar alinhado com o RH. Olha, vamos lá, eu estou com essa pessoa, eu gosto de falar de plano de reversão, tá? Plano de reversão é melhor do que plano de retenção. A gente não retém ninguém. Eu sou super contra empresas ou RHs que se posicionam com plano de retenção. Não adianta. A maioria dos meus casos, quando a gente foi reter alguém, de sentar com a pessoa e falar, não sai, a pessoa não ficava. Então, chegou nesse nível, não tem efeito. Então, plano de reversão... Aconteceu comigo. Muito. Então, o plano de reversão é você chamar essa pessoa, começar, se você já tem essa experiência com ela, você zera e define claramente quais são os comportamentos que não estão sendo aderentes à própria cultura, à própria senioridade dela. Isso é muito legal.
quantos RHs ou quantas pessoas, lideranças, não sabem analisar a senioridade daquele cargo? É muito simples. A gente fala que um analista júnior tem as suas definições e limitações de comportamento. O pleno, o sênior, o especialista, o coordenador, o gerente, o diretor, enfim. Todas essas cadeiras existem níveis de comportamento e comportamentos inclusíveis definidos para cada senioridade. Então, a gente está falando de avaliação por competência, Sim. certo? Então, quando você senta para a pessoa, apresenta esse diagnóstico, que é, olha, a sua cadeira é um analista pleno, ou você é um líder, um supervisor, o que é esperado de você? E eu tô falando não só internamente, tô falando em nível de mercado. Se você sentar numa cadeira com o recrutador para ser entrevistado amanhã, ele vai checar essas competências nesse nível. Então, você está trazendo para ele informação de mercado, você está trazendo para ele o que é esperado da cadeira dele. A partir disso, você fala, e agora eu vou te acompanhar para a gente fazer esse trabalho e no mínimo 3 meses. E aí, dependendo do nível da urgência, da criticidade, o quanto que esse profissional não tá indo bem, diminui esse tempo para 45 dias. E aí é de fato você fazer esse acompanhamento contínuo. E não é só check-in, check-out, início e final da semana. É de fato daily. Eu já tive pessoas assim do meu time e é realmente você, vamos abrir o dia? Como é que estão as suas prioridades? O que está acontecendo? E automaticamente no final do dia, o check-out, a pessoa fala, mas é porque eu fui fazer isso, mas aí tal pessoa reclamou. Você viu aquele e-mail? E aí você vai... De novo, traz a pessoa para o comportamento, traz a pessoa para a senioridade e vai fazendo esse trabalho. 45 dias, até 45 dias você já tem bastante evidências do progresso dela. Obviamente, se a pessoa já está desmotivada, se o psicológico dela já ficou abalado, porque tem pessoas que não, assim, esquece. Tem pessoas que quando começam por essa gestão mais próxima e esse plano de reversão, não tem jeito, ela já se sente abalada, ela já tomou num nível ali que não quer fazer parte, ou tá muito chateada, e aí é um pouco delicado ali, porque, de fato, se você tá com seu esforço de 100%, a pessoa tá com 10%, aí não tem o que fazer, só que você tem o quê? Comprovações, você teve atitudes, você teve metodologia, evidências. Então, poxa, não funcionou. Fiz a minha parte. Enquanto liderança, eu fiz a minha parte. E aí, sabe o que é interessante nesses planos de reversões? É que 100% dos casos, a pessoa, quando ela não fica, ela, na entrevista de desligamento, ela não acha ruim. Ela fala, não, eu já esperava. A minha visão é que qualquer demissão, se o colaborador ele não esperava, teve uma grande falha do líder. Total. Grandíssima falha do líder. A não ser que eu tô falando sobre um corte emergencial num volume que eu já presenciei, toda essa unidade de negócio ela vai fechar. Aí, às vezes, não tem tanta opção assim. Mas não sendo nesse contexto, precisa ser sinalizado. Então, esse plano de reversão, de recuperação, enfim, tem vários nomes para isso, mas é um plano para mudar o cenário daquele profissional. Mas uma coisa que você foi falando e trouxe à tona, até um pouco da conversa do bate-papo que a gente teve com a liderança ontem, até um pouco da pré-palestra de ontem com o CEO da WeLute, a gente estava falando sobre a questão da relação de níveis de pressão. Perfeito. Porque existem profissionais que conseguem lidar melhor com pressão, profissionais que conseguem lidar pior, enfim. E passando por diferentes empresas, mentorando diferentes líderes, executivos, conversando aqui com executivos no Profissional Cast, eu observo que existe ainda um gap de resiliência mental, emocional, para os líderes conseguirem lidar com pressões. Como é que você enxerga isso hoje? Excelente. O que acontece? Eu gosto de falar um pouco de leitura de cenário e mercado, histórico dos últimos anos, tá? Eu vim de uma escola onde muito júnior, assim, até mesmo como estagiária, as pessoas me demandavam demais. Então, desde coordenador, gerente, diretor, ninguém olhava para minha cadeira, para minha função. Todo mundo olhava para o que eu poderia entregar. Tá. Então, é interessante isso, porque até quando eu fui analista júnior, analista pleno, enfim, cadeiras especialista na XP, todo mundo olhava na mesma... Posso fazer um parêntese aqui? Claro. Porque eu achei fantástico você começar por esse caminho, porque eu já vou fazer uma pergunta aqui. Ótimo. O quanto isso te preparou para você se tornar executivo numa velocidade incrível? 100%. Beleza, continua. Eu sou extremamente... Continua. Depois eu vou resgatar, continua. Ótimo, muito bom. E aí, o mais interessante de tudo isso é que eu trabalhava sobre pressão em cadeiras
né, naturalmente... Hierarquicamente menores e que não poderia, tá? Politicamente correto, não poderia. Um estagiário não poderia fazer tudo isso. Um analista júnior não poderia estar sentado numa cadeira onde tem vários diretores e C-levels e ser cobrado por eles. Então, eu vim de uma escola assim. E aí, eu fui crescendo, fui me tornando líder. Minha primeira experiência como liderança foi péssima. Eu fazia super microgerenciamento. Então, eu tinha a questão que eu entregava muita vaga sozinha. Sim. E aí, quando eu comecei a ter um time, eu queria que o time performasse mesmo padrão, no mesmo mesma padrão. Excelência. Exatamente. Poxa, como assim você não tá conseguindo fazer um funil? Como assim você não tá conseguindo ser assertivo no hunt pelo LinkedIn? Me poupe. E aí, eu tentava pressionar nesse sentido. E foi quando uma liderança minha parou e falou, Mara, não é assim que faz liderança, deixa eu te ajudar. Porque eu tinha pegado 7 pessoas de uma vez só, né? E aí, perfeito. Assim, eu fui estudar sobre liderança, sobre desenvolvimento de equipe. E assim, mesmo sendo psicóloga, eu percebi que é uma capacidade técnica totalmente diferente. Você precisa ter esse conhecimento adquirido. Não tem como você falar, seja um líder por inspiração. Até que sim, por exemplo, até um primeiro nível, tá? Depois, se você não buscar desenvolvimento e treinamento, esquece, você não vai passar por isso, não vai passar desse estágio. E aí, perfeito. Quando a gente veio num crescimento super acelerado, empresas de tecnologia, o mercado super agressivo e aquecido. Eu lembro enquanto RH a gente brigava pelas pessoas. Eu perdia muito candidato. Candidato era uma questão de um dia, tá? Rodrigo, um dia eu demorava para retorno pro candidato, eu perdia ele. Era nesse nível que o mercado estava aquecido. A gente viveu isso, eu tenho orgulho em dizer. Eu chegava e fazia comitê com o financeiro para contratar profissionais de tecnologia, porque no mercado ele já era sênior e no nosso nível, isso eu vivi em várias empresas, e no nosso nível de empresa ele era pleno júnior, só que ele já estava ganhando como sênior. E como é que a gente tinha um desafio de cargos e salários, equidade interna, tudo equalizar. Então, era um mercado assim. O que acontece? Com o mercado tendo muito layoffs, né, muitas demissões em massa, esse movimento começou, de fato, por empresas mais sustentáveis. Então, isso veio dos Estados Unidos e grandes empresas, né, empresas de tecnologia começaram a demitir em massa. E também a questão da Bolsa de Valores e tudo mais. Isso refletiu muito no Brasil e a gente começou a ver muitas pessoas serem desligadas. E aí, eu não tô falando de pessoas que estavam entregando ou não estavam. São várias variáveis. Tanto quanto que elas estavam, como que estava o custo da folha daquela área. Algumas lideranças puxavam, não, essa pessoa não está tão boa tecnicamente, mas ela está aqui há mais tempo, então por tempo de casa. Então, cada RH, cada liderança, junto com os tomadores de decisões, que são os diretores e os CEOs, eles começaram a definir quem fica ou quem sai. Então, veja, não é os ruins que saíram, isso não existe. Muitas pessoas muito boas saíram, inclusive eu. Então, muita gente ficou no mercado por conta disso. E a gente veio nesse episódio pós-pandemia. Sim. Então, veja bem, a gente viveu por 2 anos, durante a pandemia, muitas incertezas. E aí virou o movimento que você mesmo mencionou, da fragilidade. Então, as pessoas começaram a levantar muitas questões. Ah, tá tudo bem, tá mal, tá tudo bem, está depressivo, tá tudo bem não performar, tá tudo bem ser um profissional que não entrega, tá tudo bem, vamos nos acolher, vamos nos dar as mãos. E virou esse movimento muito forte. Tá? Naquele momento era super importante. Super importante. Talvez não tão, porque aí algumas pessoas se afundaram. Não é esse o caminho. Sim. É diferente. Eu, como psicóloga, eu digo, é muito melhor você definir que você não tá legal, que você precisa de ajuda, mas você focar na... E aí é uma da linha da ciência, psicologia positiva. Sim. É isso que eu abordo. No assim. caminho dali da redenção. É o caminho de você... E como que eu consigo estar bem dentro das condições que eu estou? Como é que eu consigo aproveitar melhor a situação que eu estou? Porque o contexto é não estar bem, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você precisa investir energia, tempo, recurso para começar a voltar a ficar tudo bem. Pelo menos dentro daquilo que você pode ficar Total. bem. Mas não dá para você se afundar, porque vai virando crise de ansiedade, depressão. Então, esse movimento ele foi acontecendo na pandemia. E isso fez com que muitos profissionais não buscassem
psicólogos ou não buscassem o processo do autoconhecimento e começaram a absorver muito conteúdo na internet. Sim. E aí a gente tá falando de conteúdos, Rodrigo, você sabe muito bem do que eu tô falando, que eu tenho diversos profissionais da nossa área que se posiciona na internet e que traz uma vertente muito forte de a culpa da empresa, o RH tóxico e o mercado é ruim. Então gerou... A empresa não vale nada. A empresa não vale nada. Gente, pelo amor de Deus. Vista só sua camisa. O meu crescimento profissional de uma mulher que nasceu no interior de São Paulo, filha de empregada doméstica e de boia fria, ter feito boia fria, você sabe, cortador de cana-de-açúcar, né? Do interior onde eu trabalho, onde eu vim, né? Onde eu nasci. Vir para São Paulo, poder dar um carro zero para os meus pais, poder, enfim, construir, reformar a casa da minha família. Tudo isso foi fruto do meu trabalho. Pegar o diploma sendo a primeira neta de uma família enorme. Meus avós, eles têm muitos netos que eles não lembram o nome, mas o meu ele lembra. É muito interessante isso. Mas, de fato, o trabalho, ele nos traz muito, assim, além do bem-estar, porque a gente se sente útil para algo, e o trabalho é algo incrível nas nossas vidas, o mercado de trabalho, como todas as empresas, elas vão ter suas dificuldades. Elas não vão acertar sempre, elas vão ter seus gaps. Inclusive, qual que é o estágio da empresa? É o nível de problema que ela vai ter. Sim. A gente ouvia muito no iFood, nós estamos passando pelas dores do crescimento. Muitas empresas passam pelas dores do crescimento, dores da inovação, dores da atualização. Cada empresa tem o seu momento de crise, ou que realmente tem os seus momentos de resultado, mas também tem os seus problemas. Agora, se você não usa onde você está inserido para extrair o melhor daquilo que você pode ter. Então, se eu tenho um líder difícil, como é que eu extraio o melhor disso para minha carreira? Porque eu tenho certeza que numa entrevista, dizer esse contexto de uma liderança difícil, como que eu me saí nesse contexto, vai me destacar frente aos demais que tiveram líderes incríveis. Entende? Então, tudo que você está... Poxa, eu tô num ambiente onde é muito acelerado, agressivo, onde o diretor fica me mandando mensagem o dia todo, eu tenho que passar reporte de vagas, foi o que eu vivi. E no final do dia eu poder mostrar isso num processo seletivo e falar, olha, eu trabalhava sob pressão e fechava muitas vagas porque eu tinha diretoria no meu pé, isso me dá um destaque absurdo. Dá repertório, Dá né? repertório. Então, veja, o que acontece? Pós-pandemia e pós-layoffs, a gente viu esse movimento de as pessoas absorverem muito conteúdo na internet. Conteúdos esses que não agregam do nível do desenvolvimento e crescimento profissional. O crescimento profissional é algo que eu falo constantemente. Eu acredito que quando você quer crescer, você não tem que olhar para o seu diploma, você não tem que olhar para de onde você veio, você não tem que olhar para os relacionamentos, a gente fala, nas costas quentes do network, você consegue ir sozinho. Sozinho no sentido de... Não preciso de ninguém se eu não olhar para mim mesmo, se eu focar em mim, no meu desenvolvimento, no meu crescimento. E é óbvio que no meio do caminho você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar pessoas que vão querer te boicotar, você vai encontrar pessoas que vão te julgar por N motivos. E aí a gente entra muito na questão de, poxa, porque é mulher ou porque... São várias questões. De pessoas que vão vão buscar te prejudicar porque é o caminho. Elas estão olhando você como rival, como concorrente, e elas não têm recursos. Mas se você para e olha a história de vida dela e fala assim, quer saber? Essa pessoa só é uma pessoa perdida, essa pessoa ela só não sabe o que ela tá fazendo. Deixa eu voltar pro meu foco. Então ali você vai criando esse repertório. Então quando eu falo que a verdade do crescimento é você desenvolver tanto o seu autoconhecimento, você não parar de dar foco pro que realmente importa, que é desenvolva suas habilidades, desenvolva a sua saúde. A gente fala de inteligência emocional, ela tem que ser desenvolvida e trabalhada 24 horas por dia. Total. Senão não adianta você ler um livro, fazer um curso e aí na primeira briga de trânsito você quer xingar o motoboy, entendeu? Então é o dia inteiro. Isso reflete no seu casamento, nos seus resultados, na sua vida pessoal, como você lida com as pessoas. E aí saber o que você está absorvendo de conteúdo. Porque acho que essa é a grande chave. O que você absorve de conteúdo na internet? Porque isso está destruindo mentalmente diversas pessoas. E eu vou te dizer, muita gente fala, vou sair do mundo do trabalho e vou empreender. Tem muita gente que não nasceu para empreender. A maioria. E tá tudo bem. Eu sou bem taxativo com isso. Por isso que você pode empreender na sua carreira. É exatamente o conceito que eu trago. Porque assim, a gente tá chegando na reta final do episódio e essa é uma frase polêmica, mas eu vivo os dois mundos. Empreender com negócio é para pouquíssima gente. Perfeito. Quando a gente vai na internet, vem empreender, fique rico empreendendo. Esse é o único caminho. Fique milionário, fique bilionário, fique trilionário. Balas de pratas, né? Mas
o grande gargalo dos empreendedores, dos empresários, é o emocional. E quando a gente vem para o caminho do empreendedorismo, você não lida só com o problema da tua cadeira. Você tem que lidar com todas as cadeiras internas e se diferenciar com todas as cadeiras externas. Então é para pouca gente. E o que é que eu costumo falar em termos de frase? Empreender com a carreira é para todo mundo. Tanto que eu falo, profissional SA. Perfeito. Mas empreender com o negócio é para pouca gente. Perfeito. E aí você precisa tomar essa decisão e ter a preparação muito clara. De tudo que você falou, são aspectos super relevantes. A gente falou sobre o profissional difícil, como ser um colega que ajuda o profissional difícil, como liderar o profissional difícil, contexto emocional, mental desse cenário como um todo. Você trouxe uma visão de RH, você trouxe uma visão de mentor, uma visão de profissional. Se você fosse dar uma última mensagem para a pessoa sair daqui desse episódio, depois de ouvir tudo isso, qual seria a tua recomendação? A minha recomendação é que as pessoas, elas podem conseguir mais profissionalmente. As carreiras que elas estão traçando dentro do mundo corporativo, elas são totalmente promissoras. É só que elas não estão enxergando a oportunidade que estão diante delas. E o principal, se você tiver a sua mentalidade, a sua saúde mental focada na sua carreira, você vai conseguir olhar para todos os desafios, tudo aquilo que está insatisfeito no seu dia a dia, na sua carreira como um todo, e tornar isso uma grande conquista. E aí as pessoas conseguem trazer para o âmbito pessoal nada mais, é algo que é impagável, que é um olhar das pessoas que te amam e dizer parabéns, que você conseguiu a sua promoção, o seu reconhecimento. Então essa é a mensagem que eu trago para todo mundo, para focar na sua saúde mental, no seu desenvolvimento, porque todo mundo é capaz de conseguir coisas incríveis. Sensacional, acredito nisso demais, demais. E como é que as pessoas podem continuar essa conversa te acompanhando nas redes sociais? Fala um pouco dos teus perfis, que eu imagino que recomendo, inclusive, todo mundo que está ouvindo acompanhar a Mara também. Muito bom. Para quem está aqui hoje, sabe que o Rodrigo foi a pessoa que me inspirou a começar a gerar conteúdo no meu Instagram, na internet. E é muito bom, porque de vez a gente ficar sentado, olhando algumas profissionais da nossa área falar coisas que não são tão interessantes assim para a carreira das pessoas, é muito melhor a gente ir pro front e falar, não, deixa eu levantar as informações que são relevantes para ajudar as pessoas. Então, é o que eu faço todos os dias. Eu sou psicóloga e mentora de carreiras. O meu Instagram é Mara Coutinho, com 2 T's, então Mara Coutinho. E geralmente eu tô lá sempre postando conteúdo, trazendo muita parte de desenvolvimento pessoal e comportamental pela linha da psicologia. E recomendo todo mundo me acompanhar e a gente vai crescer junto, fazer esse movimento junto no mercado, que é super positivo. Maravilha. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite ontem, obrigado por vir aqui trazer esse conteúdo extremamente relevante hoje também. Eu que agradeço. Tá joia? E agradecer a você também. A minha última mensagem é, profissional, preste atenção. Nenhuma empresa é a tua inimiga. A empresa é o melhor lugar de você conseguir realizar os teus sonhos. Eu vejo profissionais atacando empresas, atacando líderes. Para com isso. Não seja esse profissional difícil, porque a maior dificuldade que você traz é para a tua própria carreira. Então, começa a olhar a tua carreira como negócio. Começa a olhar as empresas como aliadas de você resolver problemas, de impactar pessoas, inclusive realizar os teus próprios sonhos da tua família. Enquanto você não tiver essa visão, você não vai chegar na direção que você tanto deseja. E eu costumo falar, Mara, todo mundo que acompanha aqui o Profissional Cast, ao final dos episódios eu falo, um dos presentes por você acompanhar todo o episódio é você construir o teu plano de crescimento gratuitamente com alguém da minha equipe. Então, se você quer construir o teu plano de crescimento profissional, acelerar a tua carreira e mudar a velocidade do teu crescimento para 1 a 2 vezes por ano você crescer, basta clicar no link aqui embaixo desse episódio que você vai construir com a minha especialista um plano de aceleração e crescimento profissional. Eu aguardo você amanhã no Minuto Carreira, terça, sexta-feira, todas 7 horas da manhã, 1 minuto, que muda o teu dia a dia. E também na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã, no próximo episódio do Profissional Cash. Obrigado, Mara. Eu e a todos vocês.